Olá, a Covilhã Web TV hoje recebendo duas figuras importantíssimas aqui que representam o grupo do Refúgio, né? Uma região que você precisa conhecer o Museu Etnográfico do Refúgio. E eles representam o rancho folclórico e etnográfico do Refúgio. Estou aqui com o senhor José Simões e também com o senhor Vitor Tomás. E eu quero até começar com o senhor José Simões, para ele falar um pouquinho para nós sobre o rancho. O que é um rancho folclórico, né? Explica um pouquinho para a gente, seu Simões, o que é um rancho folclórico e como é que eles começam a surgir aqui em Portugal. Um rancho folclórico, boa tarde Boa ou boa tarde. noite, não sei qual é o horário que irá aprovar este programa. Cumprimentar a audiência desta nova estrutura de rádio e TV, com imagem, portanto, rádio e imagem, e dizer que um grupo de folclore é aquele que pretende testemunhar o passado de uma comunidade. Neste caso, a comunidade do Refúgio. Portanto, o rancho folclórico, para ser autêntico, tem de se basear na história do povo, no seu passado. Normalmente remonta ao fim do século XIX, princípio do século XX, porque a partir dos anos 20, 30, tudo isso foi globalizando muito mais. Portanto, esse aspecto de cultura tradicional tem muito a ver com, de facto, com essa época, aquilo que os grupos de folclore apresentam. No caso concreto do Refúgio, ele surgiu no ano de 1966, um projeto encabeçado por mim, portanto, liderado pela minha pessoa, com a presença de muitos jovens, dos jovens, quase todos, da localidade do Refúgio, daquela zona histórica que hoje está praticamente despovoada, mas na altura tinha realmente muita gente. As famílias eram numerosas, cada família tinha 4, 5 filhos, de modo que no aspecto humano foi muito fácil iniciar este projeto. A dinâmica até da cidade era um pouco diferente do que a gente conhece hoje, né, da Covilhã. Era um polo importantíssimo das indústrias têxteis. Tanto as fábricas de edifícios funcionavam em grande quantidade, absorviam a grande maioria da mão de obra, era de facto absorvida pela indústria dos edifícios, que em determinada altura a cidade deixou de ser uma cidade grande, uma cidade do campo, para ser uma cidade industrial. Portanto, os habitantes da região, da cidade e dos seus arredores procuravam melhores condições de vida na indústria dos edifícios. Entretanto, começou a haver a necessidade realmente de criar agrupamentos, folclore e outros, que pudessem perpetuar no tempo aquilo que foi o passado das gentes locais. É importantíssimo esse resgate, esse trabalho, né, que é feito, porque eu gosto, sempre cito isso, né? É uma frase de um historiador brasileiro muito querido, jornalista também, o Eduardo Bueno. Ele diz que um povo que não sabe de onde veio não sabe para onde vai. E eu acho que isso é muito acertado, né? Então, por isso, eu valorizo muito o trabalho de pessoas como vocês e todos que participam do rancho, do refúgio, porque é um resgate e é levado muito a sério, né? Tem um cuidado. Existe uma federação, para quem não sabe, né? Uma federação que acompanha os ranchos por Portugal. E o rancho do Refúgio, que eu conheço um pouquinho, o senhor me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, mas houve sempre uma preocupação em trazer elementos mais autênticos dessa origem, né? Então, desde as músicas, o vestuário, os tecidos, né, seu Simões? Sim, realmente referiu a essa federação, que é a Federação do Folclore Português, que coordena o folclore em Portugal, os grupos de folclore, não todos. Portanto, eu não sei quantos grupos de folclore existem no país, mas com esse estatuto de federados são cerca de 500 apenas. Porque para ser, de facto, membro efetivo
da Federação do Folclore Português passa por um crivo muito apertado, em que tudo tem de ser autêntico, ou pelo menos o mais autêntico possível. Desde o trajar, ao cantar, ao bailar, eles não podem ser diferentes. Nós não podemos, por hipótese, estamos a falar da Covilhã, do seu Conselho, ir fazer recolhas no Conselho da Guarda, no Conselho de Viseu ou de Castelo Branco. Temos de limitar o mais possível ao núcleo local. Claro. E isso é de facto valorizado pela Federação do Folclore Português, que pretende vender produto autêntico e não estar a enganar as pessoas. Portanto, essa federação, que surgiu em 1977, não é muito antiga, tem de facto essa preocupação e tem, aliás, até núcleos espalhados pelo mundo, de imigrantes portugueses que continuam a desenvolver essa cultura local. Isso. E essa federação dá-lhes ensinamentos também. Portanto, ser membro da Federação do Folclore Português requer realmente conhecimentos básicos, culturais, não pode haver adulteração daquilo que efetivamente está a mostrar ao público. E é mesmo levado a sério. Eu tive a oportunidade de acompanhar o festival numa edição em Castelo Branco e acompanhei o grupo do Refúgio. E eu vi a seriedade das senhoras que estavam para não colocar nenhum elemento fora da época. Não pode relógio. Para os senhores deve parecer muito óbvio isso, né? Mas para quem está lá em casa, assim, não pode um relógio, não pode nada que não seja da época. E eles têm esse cuidado, essa preocupação, e eu acho muito importante, porque, como o senhor falou, está entregando o que se propõe, né? Um trabalho mesmo sério e que venha. E há 57 anos. É uma trajetória e tanta. Fala um pouquinho para a gente, senhor Vitor, desse trabalho, né? O senhor está à frente da associação, presidente presidente da direção, exatamente. Cumprimentar os profissionais da CEWTV, cumprimentar a Simone, dizer o que, portanto, eu conheço o rancho há muitos anos, o rancho folclórico e etnográfico do Refúgio, e em determinada altura fui convidado pelo Sr. Simões, um homem ímpar nesta parte do folclore, um homem da cidade, um covilhanense, que também já foi reconhecido como tal. E, portanto, ele convidou-me para ser o presidente da direção e aceitei de bom grado, porque também sempre estive ligado à parte associativa. A Covilhã é régia ao nível do associativismo, tem muitas associações, eu também estive sempre ligado a elas e achei de bom gosto que viesse trabalhar com os Sr. Simões um pouco mais diretamente, sobretudo no folclore, uma área que, como já disse, é única para os Sr. Simões, é um decano destas situações, ele conhece o folclore por dentro e por fora, e a mim o papel que eu procurei desde 2015, portanto há cerca de 8 anos, à frente da direção, é sobretudo motivar as pessoas que estão ali, aquele grupo, 40, 50 pessoas que, não digo diariamente, mas que persistentemente vão à sede e que trabalham connosco. Tem 3 gerações, né? Tem 3 gerações, já temos crianças de 6, 7 anos, até aqueles que já têm 80. É muito bacana o trabalho. É um trabalho fortíssimo e que, portanto, esta é a minha missão, congregar, ajudar, até porque atravessámos um período difícil com esta questão da pandemia, onde as pessoas não se puderam juntar, andámos 2, 3 anos, digamos que, separados, mas mesmo assim, quando tudo previa que se iria perder os contactos, as pessoas, nós até crescemos, até estamos um pouco
com mais gente. Isto também é fruto da família que se criou no Rancho Folclórico e Etnográfico do Refúgio. É uma família, as pessoas, os sentimentos, os valores são ali também colocados quando se está a trabalhar e, portanto, a mim apenas me compete fazer a coordenação de todo um ano de atividades, que é vasto. Muitas atividades que nós vamos fazendo de janeiro a dezembro, naquela sede, procurando sempre que efetivamente haja o crescimento do grupo, mas também sempre tendo em linha de conta o que é o folclore, a preservação dos usos e dos costumes dos nossos antepassados. Esta é uma das principais missões do nosso rancho, claro. E nessa trajetória, assim, o rancho folclórico e etnográfico do Refúgio tem características que eu considero muito importantes. Primeiro, essa preocupação em manter a autenticidade dos elementos nas músicas, no vestuário, em tudo, né? Tem uma apresentação que tem até entre as crianças uma encenação, é muito bonitinho de ver e que tenta recriar o dia a dia, né, das pessoas naquela época. Além dessa característica, tem uma que eu acho também muito bacana, que é a criação do museu. O rancho tem um museu etnográfico, que é uma conquista muito batalhada, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o museu com uma figura bem emblemática do rancho, que é o seu Antônio, que faleceu, e que eu tive o privilégio de conhecer o museu com ele, me mostrando, me falando da roda, contando da história dele com o seu Simões, de cada detalhezinho ali. Não, mas isso aqui nós fomos lá, não sei aonde, e estávamos lá, e aí trouxemos para cá, e aí sempre fazendo e aí o Simões, e sempre contando com aquele jeito dele, né, sempre muito alegre. É uma pessoa que eu tenho muita estima, que sempre me recebeu muito bem e que me ensinou muita coisa. Né? Então, eu aprendi muita coisa lá no museu, vendo as peças. E tem também uma outra atividade que é também legal da gente falar, que são os serões na lareira. É tão fixe, porque se reúnem, né, todos convidados, em torno de uma mesa que é montada lá dentro do museu, e tem sempre um convidado, e é mesmo muito bacana essa experiência. Sobre o museu, sem dúvida alguma, há milhares de peças que estão ali, portanto, que foram recolhidas pelo saudoso António, Simões. Pelo Sr. Simões e pela Dona Celeste, pessoas que sempre fizeram tudo para que essas peças não se perdessem, e, portanto, o Museu Etnográfico é para nós um símbolo e queremos manter. E não está melhor, porque, enfim, como tudo, precisamos de ajudas. Nós, inclusivamente, já solicitámos à Direção-Geral da Cultura em Coimbra, portanto, da região centro, que nos indicasse o que fazer melhor para estarem mais bem expostas todas aquelas peças. O caminho está-se a percorrer, mas obviamente que isto também tem a ver muito com a sede. Nós precisávamos ter a sede arranjada, a sede uma casa antiga, comporta toda a situação digamos, de direção, o museu e depois a parte dos Serões à Lareira, que é a casa antiga onde fazemos esse evento, e vamos começá-lo agora em outubro, no mês de outubro, que levamos depois até março, durante estes meses de inverno. Abril. A março, abril, mas dizia eu que precisávamos que efetivamente a Câmara resolvesse o problema da nossa isso sede. é uma coisa assim, é um bocado impressionante, porque você tem um trabalho de 57 anos de resgate da cultura local da Covilhã,
E é um trabalho sério, não é um trabalho... são 57 anos, né? É um trabalho mesmo de resgate da origem da Covilhã. Então, fica até uma oportunidade aí para as empresas e também para a Câmara e para os órgãos e instituições ligadas à cultura. É uma oportunidade, vocês não têm noção da riqueza que se tem naquele museu. Né? São peças únicas que contam a história de Portugal, que contam a história da Covilhã, que contam a história da região centro. Então, o pessoal assim, tá realmente está perdendo uma oportunidade, né? Sim, porque já tem todo o material ali, precisam de um suporte, precisam a sede precisa desse apoio da Câmara. Há promessas, elas efetivamente existem, há algum até compromisso verbal para que a situação se resolva, enfim, mas também compreendemos que às vezes não é logo quando nós queremos ou quando nós precisamos, mas era agora que era necessário efetivamente dar este impulso para que o rancho continuasse a dar o salto de qualidade, uma vez que passámos a pandemia, conseguimos que o grupo crescesse, há mais gente no grupo e, portanto, precisamos urgentemente que a Câmara Municipal nos apoie. A promessa está feita. Vamos fazer aqui uma lembrancinha, então, que com certeza esse é um espetáculo, porque é um museu mesmo muito rico. Eu como disse aqui, tive o privilégio de conhecer. Eu trabalho com cultura há muitos anos e é encantador o trabalho de vocês. Estão mesmo de parabéns todos, desde as criancinhas, o pessoal que já está aí há muitos anos fazendo esse trabalho de acompanhamento. É bacana, tem as músicas, tem muita coisa. Gente, 57 anos contando e preservando a história da Covilhã, a história de Portugal. É preciso dar uma atenção e estar junto com esse pessoal, porque realmente a gente tem muito para aprender com eles. Mas vamos falar um pouquinho, seu Simões, eu cismei de chamar o seu Simões, eu estou pestanejando aqui, dos serões na lareira. Como é que surgiu essa ideia de fazer os serões na lareira? Olha, mas antes de falar nisso, eu queria referir que esse apoio que o Sr. Presidente aqui referiu da Câmara Municipal é a aquisição da casa para que ela nos possa ser entregue. Porque hoje o museu está estruturado lá, montado, mas efetivamente ainda não é... A casa não é nossa. A casa não é nossa. A casa pagamos uma renda, pagamos um aluguer aos proprietários atuais. Portanto, este compromisso de aquisição está feito pela Câmara Municipal entre a Câmara e os atuais proprietários para que a casa não possa ser entregue a nós, deixar de ter essa despesa e poder fazer obras, porque a casa passa a ser nossa, passa a ser da Câmara Municipal, passa a ser um espaço público. Portanto, é isso. Relativamente aos serões, isso surgiu no ano 2000, depois de termos adquirido aquela casa, embora no aspecto de arrendamento, fazer ali daquela cozinha uma reconstituição dos serões que se faziam antigamente no meio rural, onde não havia televisão, onde não havia outros meios de comunicação, e as famílias se juntavam ao redor da lareira, contavam anedotas, contavam histórias, liam um livro, porque nem todos sabiam ler, e passavam-se os serões. Portanto, a ideia foi realmente essa. Conseguiu pôr-se de pé este projeto. Claro que só tem cabimento no período invernoso, por isso chama serões à lareira. A lareira terá de estar acesa, e cada mês, ou 2 vezes por cada mês, ou consoante a disponibilidade das pessoas, vamos trazendo ali um convidado que trata um tema atual ou do passado, da história, em volta de uma lareira, em volta de uma mesa com uma refeição tradicional. Portanto, a ideia partiu realmente dessa ideia, neste tempo, no princípio dos anos 2000, e manteve-se até agora. E, de facto, tem resultado, e hoje é uma referência cultural na cidade da Covilhã.
Pois é mais um dos trabalhos realizados que eu admiro muito. E assim, com a estrutura de vocês, né? Porque são os próprios integrantes do rancho, aí, liderados aí pelo seu Simões, que faz esse trabalho. Então, é realmente muito importante esse apoio. Esse é um trabalho riquíssimo, né? Quantos convidados já passaram por isso? E por esse, assim, a divulgação, como isso vai trazendo. Ainda há pouco o senhor falava da pandemia, né? Que foi um período tão difícil para todo mundo, para todos nós. Como é importante ter essa história, né? Conosco, como é importante isso. Eu fico imaginando. E no retorno, é por isso que essa base da cultura, a base das tradições, elas são muito importantes, mesmo para a gente pensar em seguir adiante sem esquecer a nossa origem. Claro, né? Claro. Então, é fundamental. E os projetos futuros? Sim, só dar aqui uma pincelada relativamente portanto, aos Serões à Lareira, porque a característica dele é tão genuína, é tão particular, é tão sua, que qualquer orador, juiz, historiador, poeta, desportista, várias entidades da comunicação, todos eles se sentem despidos e apenas falam na sua profissão. Sim, é mesmo encantador no projeto. E as pessoas depois interagem de tal forma com 20, 30 pessoas, que normalmente é o público, é os que cabem ali naquela cozinha. É uma riqueza que se entra para lá às 8, 9 da noite e sai-se lá às 2, 3 da manhã, sem televisão, onde só a comunicação, a interação olhos nos olhos é qualquer coisa de fantástico para quem assiste. E nós tivemos ali pessoas, lembro-me de um juiz, lembro de 2 advogados que passaram por ali a falar um pouco, cada um na sua área, onde efetivamente eles acharam que aquilo era uma riqueza, era até mentalmente, é bom até para a mente, quando se está naquele silêncio, falar, ouvir-se a ribeira, porque ao lado passa a ribeira da Água Alta. É fantástico, é uma noite fantástica, e por isso mesmo, como o Sr. Simões também referiu, é já um pilar da cultura da Covilhã, que nós, como disse, penso que ainda próxima semana já o faremos. Agora é uma questão de arranjarmos os convidados certos, professores da universidade, várias pessoas que ali vão, despidas. Os dois primeiros serões já estão definidos. Hoje já vamos, na reunião, vamos já organizar tudo isso. Portanto, os Serões à Lareira é, sem dúvida alguma, o recriar dos tempos antigamente, mas também é a clareza da vida simples de que um orador fala e as pessoas depois expõem os seus problemas e fala-se ali tranquilamente, sem preconceitos, sem nada. É uma coisa fantástica mesmo, os Serões à Lareira. É uma experiência, né? Mesmo real. É muito real, é muito prática, é muito sentido e é muito humano o que se ali passa. Posso aqui adiantar que a primeira figura desta nova temporada, chamemos assim, é uma pessoa da comunicação social. Oh, que bom, Simões. E a segunda questão, já depois vamos ver outro, é uma pessoa ligada à enfermagem que lida com idosos. Portanto, são temas realmente atraentes, atuais, que nos interessam e que as pessoas depois também querem, quando o orador expõe a sua, digamos, profissão, não é? Depois o público interage com a pessoa 1, 2 horas, ninguém tem pressa de sair, toda a gente ali fica e depois, ao fim, há sempre aquele repasto que todos gostamos, a chouricinha da lareira, a chouriça, o vinho, a música, a musicalidade que o Sr. Simões também normalmente sempre interpreta tão bem como ele sabe tocar a concertina. Portanto, há sempre ali são noites fantásticas. São noites efetivamente de uma certa limpeza da mente,
quando estão ali 4, E eu já 5 vou horas. aqui me convidando. E convidamos-nos para estarem numa dessas para fazermos que algumas vale imagens vale lá. a pena, exatamente. Né? Vou falar com o nosso diretor Roberto para providenciar essa. Já me convidei, a minha, a Larissa e o Roberto e a equipe o diretor que Covilhã se proponham TV. a ir até lá, porque sem dúvida alguma é uma noite tranquila, boa, e que as pessoas ficam com conhecimento daquela área, simplesmente, e não há preconceito, não há nada, as pessoas estão despidas das suas questões, e portanto é muito... E é sobretudo uma noite muito humanista, onde a humanidade está ali, o simples está lá, e as coisas fluem assim. Relativamente a projetos para o rancho, ora bem, nós, como qualquer rancho hoje do país, a questão coloca-se ao nível da juventude, portanto procuramos sempre que os jovens também se integrem. Há um projeto que tem a ver com a escola, portanto, que temos ao lado, a Escola do Refúgio, que pressupõe que os mais velhos do rancho vão ali à escola e, portanto, possam interagir com os mais novos, com as crianças, sobretudo nas atividades de tempos livres, mostrando-lhe o traje, mostrando-lhe a dança, mostrando-lhe a música, para que, efetivamente, eles também sejam, digamos que, absorvidos para o rancho, para o que é o folclore. Esse é um dos projetos que temos que continuar a apostar e a colocar em prática. Depois, sem dúvida alguma, continuar a congregação e a união das pessoas que estão no rancho, porque é preciso hoje, a vida é muito célere para tudo, e nós todos temos de ter tempo para estar ao serviço do rancho. Desinteressadamente, mas sempre com aquela vontade de estar ao serviço e de servir e de preservar, como disse, os usos e costumes. Portanto, continuar a fazer esse trabalho, essa organização, essa congregação das pessoas, acreditar neste projeto dos jovens e passa aqui, reitero o que estava a dizer há pouco, relativamente à construção, à cedência da sede, porque quando tivermos isso sobre o poder da Associação do Rancho, haverá candidaturas onde efetivamente podemos melhorar muito, não só a casa em si, mas sobretudo o museu, porque gostaríamos... O acervo, né? Todo aquele acervo precisa de ser, portanto, mais bem exposto, ou seja, ele já está exposto, ele está aberto às pessoas que queiram visitar, muitas pessoas visitam, mas obviamente se tivermos toda esta estrutura já profissional, digamos assim, que o museu é e certamente será. Fazer o catálogo das peças, essa catalogação, essa identificação, porque também aí a Covilhã também tem bons museus. Sim, e o Museu Etnográfico do Refúgio pode e deve certamente, dentro de 2, 3 anos, ser também um museu que esteja nas rotas de quem vem à cidade. Exatamente, e é um museu diferenciado, totalmente, porque a gente tem realmente um circuito excelente aqui de museus, o Museu dos Lenifícios, que tem uma curadoria muito bacana, todo o design é muito bem elaborado, e com a riqueza de peças do acervo de vocês, lá do Refúgio, uau, fico imaginando como vai ser realmente. Simone, e fica à beira da ribeira. Simone, eu gostava, e como também disse bem, uma que experiência um turista riquíssima. Que entra ali, que veja um quarto pobre, como é que eram as coisas, estamos a falar em 1900 e qualquer coisa, 1800 e tal, ou seja, como é que eram os quartos dos pobres, e depois logo ao lado terem a diferença, o que era o quarto de um rico, portanto, ou melhor, sobretudo, porque a Covilhã diferenciava-se operários e patrões, e portanto, qual era o quarto do patrão, qual era o quarto do operário, o que era uma sala de um operário, o que era uma sala de um patrão, o que era a cozinha, o que era a lareira, portanto, todos estes aspectos. Depois, a nível da agricultura, tudo o que é peças de agricultura, ali estão todas. Ora,
esta vertente de comunicação e de conhecimento, o nosso museu pode também um diferencial para isso. Incrível, porque você tem a oportunidade de vivenciar aquilo, né? Então é muito bacana. E, inclusive, um projeto que eu vi que o senhor Antônio ainda estava elaborando era de recriar o moinho. O moinho. Né? Então, assim, é muita riqueza, né? Um turista que vem, ou quem está aqui na Covilhã, pode estar fazendo essa visitação, vai estar passando pela sua origem, né? É muito bacana mesmo, eu acho que merece uma atenção especial. De certeza que isso deve estar sendo providenciado, mas a gente fica torcendo para que isso seja mais acelerado um bocadinho, não é? Porque é preciso essa atenção, a gente tem muita coisa para explorar. Como eu estava falando, o senhor Vitor, o acervo é enorme. As peças são peças raríssimas, são peças raras que contam a história da Covilhã. Então, a gente tem que prestigiar e valorizar isso. Né? E, de certeza, quem vem a essa terra vai se encantar em conhecer todo o museu, as músicas. Eu sou apaixonada por esse trabalho que é feito lá, de verdade. Ainda tem essa coisa da Ribeira passando por lá. Claro. É um lugar mágico, é uma viagem no tempo e é muito bom. Como disse a Simone bem, essa Ribeira é a mais-valia natural para que o moinho apenas seja reconstruído portanto, as rodas para ali funcionar um moinho, portanto, daquilo que existia há 200, 300 anos. É a história viva da Covilhã. Está ali. E a Ribeira está lá tudo. Apenas é preciso... aguardamos, sinceramente. Mas de certeza que isso vai ser acelerado, porque é a história viva, gente, da Covilhã, lá no Museu Etnográfico do Refúgio. E o trabalho de 57 anos tem de ser valorizado mesmo. É um trabalho muito sério que a gente vê. Tem as apresentações, né, levando o nome da Covilhã aí para Portugal, para fora de Portugal, né, seu Simões? Quantas apresentações fora de Portugal? Já várias, né? Sim, nós tivemos 2 vezes em França, em datas emblemáticas para o nosso país, no 10 de junho, que é o Dia de Portugal, e no 25 de abril, em 1989, salvo erro, e 2004. Tivemos em Espanha 3 vezes, em Toledo, em Múrcia e agora em Brozas, recentemente, no mês de agosto passado. A Brozas é Cáceres. Sim, é logo ali. Pertíssimo de nós, aqui muito perto da nossa fronteira. E tivemos também, para além de variadíssimas participações em Portugal, tivemos também nas ilhas, na Madeira. No aniversário da cidade de Funchal, foi um dos momentos altos também das nossas apresentações em público. Imagina. Então, sempre levando o nome da Covilhã, não é? Levando da sua gente, da sua cultura tradicional. As danças, as cantigas, os usos e costumes, o traje, a maneira como se desenvolvia alguns trabalhos agrícolas que nós apresentamos em palco, tentamos reconstituí-las. Então, tudo isso faz parte do património cultural das nossas gentes. Nós pretendemos mostrar às gentes de hoje. Não é? A Covilhã, que é uma cidade criativa do design pela Unesco, tem aí nesse trabalho muitos elementos a serem explorados, não é? As vestimentas são realmente muito cuidadosas. Você quer falar um pouquinho, Simões, sobre as vestes, as características que são mais marcantes aqui dessa região da Covilhã? Relativamente ao tecido, o mais marcante da nossa região é o burel e o sorbeco. São tecidos de lã pura, dado que a nossa região é fria,
é uma região onde o inverno é duro, havia necessidade de se vestirem com fatos mais fortes. Então o cerveco e o burele fazia parte do tecido que fazia depois os fatos do homem, especialmente os fatos do homem. Depois havia na mulher o chal de lã para agasalho, a saia até aos pés, feita de vários tecidos, desde o armura aos brocados, isto no aspecto do traje mais rico. No homem também o cotim, o pano cru, o linho. O linho tinha de facto uma importância grande. A mulher usava o lenço na cabeça, não largava o lenço. Sapato sola de cavalo, não havia a borracha, portanto, é isso que efetivamente caracterizava a mulher da Beira. O traje é normalmente escuro, porque é uma região de inverno, uma região mais triste. O fato normalmente era escuro. Até o aspecto do cerveco, que era mais no homem, é o castanho. Triste no sentido da cor, um pouco mais assim, né? Porque o pessoal tem uma animação que é eu fico vendo o pessoal dançar e eu já fico assim, não ia aguentar nem 5 minutos dessa dança. Realmente, é muita animação, não é? O traje era caracterizado pelo escuro, mais pelo escuro, um traje que até variava um pouquinho da zona periférica à cidade em relação às partes mais afastadas da aldeia. Aqui que tentava vestir-se bastante melhor, mais rico, do que na aldeia. Portanto, havia essa diferenciação de característica do traje também. E os homens também usavam lenço, mas tinha uma função usavam também... um lenço vermelho ao pescoço, o chamado lenço tabaqueiro. Tabaqueiro? Tabaqueiro. Que punham rente à carne, ao pescoço, funcionava entre o pescoço e a camisa, que era para evitar que a camisa sujasse o colarinho. Portanto, na transpiração, no trabalho, função, no né? trabalho duro, muitas vezes usavam aquele lenço para proteger a camisa. Portanto, é o chamado lenço tabaqueiro. Usava-se assim, usava-se no bolso, usava até como adorno, um pouquinho fora do bolso, quando não estava a trabalhar, mas esse lenço acompanhava sempre o homem. Como a mulher acompanhava sempre o lenço na cabeça. Também como proteção também, né? Proteção, pois, proteção ao aquecia, frio, certo? ao calor do verão. O chapéu de palha, que era muito utilizado pela mulher, especialmente pela mulher no trabalho no campo durante o verão, o trabalho duro, da sacha, da monda, era um trabalho feito ao sol, regorzava-se com esse chapéu de palha na cabeça. E as músicas? Como foi o trabalho de resgate dessas músicas, Simões? É um trabalho que não é fácil. Pois. Nós procurámos, junto das pessoas mais antigas, estou a referir que nós foi um trabalho começado em 1966, não é? Embora com a maior autenticidade partiu a partir dos anos 80. Os anos 80 foi quando tivemos a preocupação. Até tinha nascido a Federação do Folclore, como já referi em 77, começou a haver a preocupação de aprofundar essas verdades. Então, a partir dos princípios dos anos 80, houve necessidade de fazer essa recolha com muito mais cuidado. Aí vocês iam nos lugares, conversavam nas Íamos aldeias? Lugares, levávamos o gravador o papel para escrevíamos as... Não tinha computador ainda, né? Você vê que era trabalho, da altura, como tem que ser valorizado esse trabalho, né? E gravávamos as músicas, e perguntávamos às pessoas como é que vocês bailavam, como é que dançavam esta moda. Eles diziam, era agarrada, era assim, era com par, era com os braços no ar, era de roda. É isso que nós pretendemos transmitir para as pessoas de hoje a maior autenticidade possível. Sabemos que nunca é possível atingir a verdade. São sempre constituições e elas têm as suas falhas, mas temos de ser os mais autênticos possível. Portanto, temos essa preocupação e essa recolha foi feita
por nós, elementos do rancho, porque todos eles tiveram o seu papel importante. Devo muito também à minha mulher, que ela teve sempre esse cuidado de preservar muito, aprender muito pelas pessoas que a antecederam, pelos pais, pelos avós. A minha mãe foi uma fonte de informação fantástica. Imagino, né? Na cantiga, na dança, ela cantava muito bem. O meu pai tocava muito bem concertina, portanto, eu aprendi muito com eles. Muitas das modas que temos no rancho foram recolhidas no aspecto familiar. O canto dos martírios, o canto das janeiras, que são cânticos sazonais. As janeiras cantam-se no período de Natal, que vai do Natal aos Reis. Os martírios cantam-se na Quaresma. São cânticos recolhidos por nós, que a minha mãe muito me ensinou, os meus avós ensinaram muito dessa cultura tradicional. A formação tradicional dos instrumentos, sim, a concertina, tem... A concertina, o ossuf, é um dos instrumentos mais característicos, é um instrumento de percussão, mais característicos da beira baixa, o bombo, o reco-reco, os ferrinhos, a pandeireta, são instrumentos, o acordeão, um pouquinho mais moderno, mas que substituiu muito bem a concertina, são instrumentos característicos da nossa região. Já o não são, a viola também. Já o não são, por exemplo, o cavaquinho não tem cabimento na nossa região e tem noutras regiões, é quase indispensável. Portanto, em cada região se usaram alguns dos instrumentos mais característicos do nosso país. Agora, imagina você lá em casa, esse acervo, quando eu falo que tem uma riqueza grandiosa nesse acervo, é por isso. São instrumentos originais, né, trazidos dessa oralidade, muitas das vezes familiar, como o senhor Simões está contando, da mãe, da esposa, de ouvir as pessoas nas aldeias, fazer todo esse trabalho, juntar tudo isso e está há 57 anos. Tem noção? 57 anos é muito tempo para desenvolver e estar ali, e é uma experiência viva, né? É uma recriação eu não gosto nem de falar recriação do passado, eu acho que é a recriação das origens, né, desse povo da Covilhã, que está viva nos serões, está viva no museu, está viva nessas histórias que a gente está aqui se deliciando. E não só. Sabe, os nossos ouvintes, sabe a Simone, todos estão aqui, que a memória hoje não é tão necessária como era há 40, 50, 60 anos. Tudo agora falou aí, de facto, na oralidade, portanto, a transmissão através da oralidade. Hoje não necessitamos tanto disso, porque temos à nossa mercê o papel. O papel é fundamental, mas temos outros meios de gravação. E precisamente por isso, para que não se percam, tivemos já a preocupação de recolher todas essas memórias e passá-las para o escrito. E temos livros editados, temos 2 livros editados, um muito mais técnico e outro mais histórico. Sobre o rancho, Simões? Sim. Olha. Que é sobre o rancho. Qual é o título dos livros? O primeiro foi editado em 2004. Ele traz as pautas musicais um trabalho de música. A pauta musical e os poemas de cada canção recolhida, cada moda. Chama-se Refúgio, Lugar de Vivências e Memórias. E o segundo, que foi editado por mim, escrito por mim e editado em 2019, Ao Correr dos Tempos. Conta a história desde a fundação do rancho até aos nossos dias, até aos 53 anos. Portanto, isso é um trabalho fundamental, é um trabalho que nunca está acabado, mas que é importante estar recolhido, porque, de facto, não há necessidade da memória suportar tudo e passá-la
para o vizinho do lado, para aquele que há de vir. Então, tendo ali escrito, tem ali uma fonte de informação. Porque se para hoje em dia, a pessoa bota lá no Google, pesquisa uma coisa, pega os telemóveis, né, e é fácil de filmar e de pesquisar, imagina isso há 57 anos atrás. Gente, é um trabalho... Simplesmente não havia. Pois é, então assim, a gente tem muito que agradecer esse trabalho que vocês desenvolvem, é realmente de utilidade pública, é importantíssimo para a história. As nossas pessoas, as nossas gentes, há 60, 70 anos, muita gente não sabia ler, nem escrever, então tinha necessidade de guardar no seu computador, era a transmissão oral, computador né? natural, tudo aquilo que lhe contavam, que lhe ensinavam. Tinha essa preocupação de ter a memória fresca para não perder aquilo que me ensinaram. Hoje não, como chegamos ali, escrevemos ou gravamos. Não teve necessidade que o nosso computador natural absorva tudo isso. Eu acho que hoje a gente passa por uma era de muitas possibilidades, mas de pouca credibilidade. Então, quando a gente tem um conteúdo todo desse, um acervo todo desse, sendo trabalhado ao longo de 57 anos, é importante marcar isso, ao longo de 57 anos, por pessoas sérias que estão envolvidas num trabalho com muitas pessoas, com esse mesmo objetivo de tornar essa memória viva, mais próxima possível, né, do que foi, realmente para valorizar, para estar junto, porque não é fácil. Então, qualquer pessoa pode fazer um trabalho, mas nunca um trabalho como esse. Então, é muito importante que se acompanhem, que se apoie um projeto tão relevante mesmo para a cultura de Portugal, da Covilhã. E eu tenho certeza que a gente vai estar em breve tendo boas novidades, porque, olha, assim, é simplesmente um acervo muito rico em termos de música, em termos de literatura, em termos de gastronomia, museologia, o que mais? Tudo, tem tudo ali, há 57 anos, um acervo todo prontinho, né? Precisando aí ser catalogado, ser mais bem redesenhado na sua exposição e, principalmente, estar mais disponível, com uma estrutura melhor para todo mundo, para toda a gente, saber como era a história da Covilhã, dessa terra que é tão rica e que a gente, que nos acolhe tão bem e que a gente está aqui e aprendendo um bocadinho mais a cada dia. É preciso mesmo estar junto. Havia um antropólogo famoso que eu conheci bem, o professor Tomás Ribas. Ele dizia, isto relativamente à cultura tradicional da Beira Baixa, ele usava muito este termo: no Minho canta-se, no Algarve baila-se, na Beira canta-se e baila-se. Olha, está vendo? Até, de facto, por aí se vê a riqueza etnográfica da região das Beiras. Até por ser uma região menos, vamos lá utilizar aqui um termo, menos descoberta, por estar no interior, preservou muito mais todas essas tradições de outros povos que estão no litoral, que tiveram muito mais contactos com outras culturas. A Beira, como estava mais isolada, manteve por muitos mais anos essas características. E são elas que os grupos de folclore têm a obrigação, aqueles que se dizem defensores desta cultura, têm a obrigação de preservar, que é o caso do Refúgio e tantos outros. O Conselho da Covilhã é riquíssimo nesse aspecto no contexto do Distrito de Castelo Branco, porque existem no Distrito de Castelo Branco, eu não estou agora a ver bem, mas para aí 12, 13 grupos federados. Olha. E só o Conselho da Covilhã tem 6. Ou melhor, 5 neste momento, que um abandonou, mas tem 5 grupos integrados no folclore, na Federação do Folclore Português. Portanto, é de facto a capital do folclore
da Beira Baixa é o Conselho da Covilhã. Acompanhar a programação das apresentações do rancho, que está sempre disponível nas redes sociais, no Facebook, você pode encontrar. E eu fico mesmo na expectativa de ter boas novas aí muito em breve, para ver todo esse trabalho que é realmente muito importante para todos nós, sendo mais valorizado e sendo exposto aí para toda a gente. E deixo agora aberto aí para vocês. Resta agradecer à vossa, portanto, à CWTV esta oportunidade que eu arranjo, sabendo que a nossa missão é essa. Deixar para os mais novos tudo aquilo que conseguimos recolher, tudo aquilo que conseguimos efetivamente encontrar, deixar escrito, deixar em livro, deixar em CD. Portanto, como é que viviam os nossos antepassados? Porque isto é cultura popular e, portanto, esta cultura popular, como bem disse a Simone, se não soubermos de onde viemos, também não sabemos para onde vamos. E, portanto, esta característica que achamos que é importante e continuamos a querer alimentar e sustentar todos os dias, é este o nosso trabalho, é esta a nossa missão, que o fazemos com muito gosto, porque gostamos muito do folclore e, portanto, convidar também a Simone, portanto, todos os técnicos envolventes nesta rádio, desta CWTV, a irem a um encontro, a um Serões à Lareira, e se houver alguém que esteja interessado, que nos ouça e que esteja interessado, que goste do folclore, apareça, comunique com o rancho, que o recebemos de braços abertos. É como digo, nós crescemos muito depois da pandemia. Aliás, como disse também, a situação não era essa a expectativa, mas que nos surpreendeu, e ainda bem. E, portanto, agora a nós compete-nos receber todos os que queiram vir para o pé de nós, para continuar a bailar, a dançar, a cantar, a vestir, a trajar, no fundo, a comunicar o que é o folclore e o que é a cultura popular. Simões. Antes de me despedir, eu gostaria de deixar aqui bem vincado, valorizar o trabalho de cerca de 400 de pessoas que desde a fundação do rancho passaram por ali. Eles cada um teve a sua importância, o seu trabalho, eles fizeram recolhas, eles cantaram, eles bailaram, eles tocaram, portanto, e isto foi fundamental para que o grupo, de facto, chegasse aos 57 anos de vida e com pujança, como ainda agora o Sr. Presidente fez a questão de referir. Pois agradecer realmente este convite, agradecer ao povo da Covilhã, às suas gentes que tanto nos têm apoiado. Eles sabem, não é novidade que eu vou aqui a dar, até para os outros grupos, mas sabem que eles consideram, embora haja toda essa dinâmica de folclore no Conselho, eles consideram o Rancho do Refúgio como o resto da cidade, porque está ali integrado, e realmente é que lhes agradecer a toda a gente da cidade o apoio que nos têm dado, aparecendo nos festivais, estando sempre disponível para uma ajuda. Portanto, muito obrigado às entidades oficiais. Quero agradecer à Câmara Municipal da Covilhã todo o apoio que nos têm dado, à Junta de Freguesia de São Martinho, hoje Junta de Freguesia da Covilhã e Canhoso, à Fundação Enatel, à RUDE, aos nossos parceiros locais, que sem eles seria muito difícil continuar a sobreviver. Eles são vários, nem vale a pena estar aqui para não esquecer para ninguém, não esquecer não é? de nomes, mas sem eles estão sempre disponíveis para nos ajudar. Sem eles não seria possível continuar a sobreviver no aspecto económico, no aspecto cultural. Obrigado a todos aqueles que estão connosco, a cantar, a bailar, a tocar, e o fermento que são aquelas crianças que estão ali disponíveis e que amanhã são eles certamente a continuidade frente, não é? deste grupo de folclore. Muito obrigado. Isso aí. Eu sou Simone Crisóstomo, vou estar com você aí no próximo episódio. E então é isso, obrigada pela presença. A gente conta aí com a sua audiência e até a próxima.